Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o conteúdo da nossa aula de número 11. Na aula de número 11, veremos aí revisão e avaliação. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, a gente vai iniciar a nossa revisão recapitulando alguns assuntos que vimos ao longo da primeira unidade. E para a gente começar, vamos rever aí o que é meio ambiente. Muitas vezes a gente pensa que o meio ambiente ele está lá fora, no nosso quintal, em uma área verde, em um igarapé, quando na realidade tudo ao nosso redor é meio ambiente e nós também fazemos parte do meio ambiente. Lembre-se aí que o meio ambiente ele é formado por 3 fatores, tá? Então vamos observar. Nós temos aí os fatores abióticos, que dizem respeito àqueles seres não vivos, aliás, aos não vivos, né? Tem a ver aí com tudo que não faz parte do grupo de seres vivos, mas pertence ao meio ambiente. Então nós temos aí a água, a energia, o solo, ventos, temperatura, umidade, tudo isso que proporciona, né, um ambiente para que os seres vivos possam se estabelecer. Então, a gente diz que esse fator é um fator abiótico. Mas nós temos ainda os fatores bióticos, ou seja, está relacionado aí aos seres vivos, como os animais, incluindo o homem, vegetais e demais seres vivos, como micro-organismos, entre outros. Então, isso aí a gente pode dizer que são fatores que constituem o meio ambiente. Mas o meio ambiente também é formado, pessoal, por fatores culturais humanos. Então, a cultura, as crenças, valores, o desenvolvimento tecnológico, tudo aquilo que foi construído pelo homem também pertence ao meio ambiente, certo? Mas a gente vai focar aqui agora nos fatores bióticos e abióticos, tá? Então, esses fatores bióticos e abióticos representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. Então, é tudo que diz respeito aos seres vivos e o ambiente que eles habitam, que eles estão ali se relacionando. Os fatores bióticos correspondem às comunidades vivas de um ecossistema, que pode ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário. São exemplos: plantas, animais, fungos e bactérias. Onde a gente tiver ali um recurso natural e seres vivos presentes, então ali já vai ser um ecossistema. Já os fatores abióticos são elementos físicos, químicos ou geológicos do ambiente, responsáveis por determinar em larga escala a estrutura e funcionamento dessas comunidades. São exemplos: água, solo, ar e calor. Então, tudo isso aí proporciona, né, um ambiente para os seres vivos. E o meio ambiente ele ainda vai ser composto, pessoal, pela biosfera, que é a união da hidrosfera, atmosfera e litosfera. Então, vamos relembrar o que é cada um desses termos. Olha só aí, essa imagem mostra para a gente, né, um ecossistema, um espaço muito legal que é uma praia. Então, ali a gente pode observar esses 3 aspectos, né, da biosfera, que faz parte do meio ambiente. A hidrosfera é o sistema aquático, onde habita a vida, né, dentro da água. Aí a gente vai considerar os peixes, né, mamíferos que vivem dentro da água e outros seres vivos, tá, como micro-organismos, algas, etc. Temos aí na parte terrestre a litosfera. Então, toda a superfície terrestre composta pelo solo, rochas, areia, né, onde pode se estabelecer vida, a gente vai chamar de litosfera. E na atmosfera, que é essa camada de gases que envolve o nosso planeta, também pode existir vida, tá? Então, a atmosfera pode sim conter vida, como pássaros, micro-organismos, entre outros. E quando eu tenho a união desses 3 aspectos, a gente chama de biosfera, ou seja, toda a superfície terrestre que habita a vida, né? Por isso a gente está dizendo aí biovida, esfera, toda essa superfície terrestre, ok? Bom, a gente continua falando de meio ambiente para entender que ele inclui
os seres humanos, as suas transformações e as transformações que eles impõem aos espaços naturais. Essa imagem mostra para a gente que a nossa ótica muitas vezes está equivocada, né? Quando a gente se coloca como a espécie mais importante entre as outras, né? Por isso que a gente tem aí a palavrinha ego, como se a espécie humana fosse a mais importante. Na realidade, a gente é apenas mais uma dentre outras espécies. E a gente precisa entender que essa relação ela é muito importante. A gente também depende, né, que os outros seres vivos vivam em harmonia e equilíbrio para que nós também possamos viver. E aí a gente fala, então, de ações que o homem promove, que são as ações antrópicas, aquelas que são aí realizadas pelos seres humanos e vão trazer alguns impactos ao meio ambiente, ao ecossistema, né? E aí essas ações podem ter um impacto direto ou indireto na natureza. Então, a gente observa aqui na nossa imagem, né, duas ações antrópicas, o plantar e o cortar uma árvore, né? Todas elas são ações que o homem pode fazer. Agora, a gente sabe que essa daqui traz mais benefícios, né? Você plantar uma árvore traz muito mais benefícios para a natureza do que cortar uma árvore. Então, é por isso que a gente diz que as ações antrópicas, né, elas podem ser ali impactantes para o meio ambiente. E a gente pode ter aspectos positivos ou negativos. Então, vamos ver aí quais seriam esses. Os aspectos negativos são aqueles que causam degradação, perda da biodiversidade, poluição, aquecimento global, tudo isso aí são aspectos negativos. E os positivos é a preservação, a conservação, a recuperação de ecossistemas degradados, a adoção de tecnologias mais limpas e sustentáveis. Então, tudo isso aí traz para a gente benefícios, assim como para o meio ambiente. E as ações antrópicas, elas podem impactar a atmosfera. Lembra que falamos aí, né, que ela compõe a biosfera. Então, com a emissão de gases, né, poluentes, como o metano, óxidos de nitrogênio, tá, o gás carbônico, ele vai com certeza impactar a atmosfera. E como que acontece isso? Quando a gente tem ali, por exemplo, atividades industriais, né? Quando as indústrias, elas poluem a natureza, quando elas emitem aí, olha, gases poluentes para a atmosfera. Então, essa fumaça que está saindo, né, dessas chaminés pode conter ali resíduos tóxicos, né, substâncias químicas que vão alterar ali o ecossistema, vai trazer ali poluição, assim como também os carros, né, quando queimam os seus combustíveis, vão liberar para a atmosfera gás carbônico, as queimadas, né, apesar de ser muito comum, infelizmente, ainda há pessoas que realizam essas queimadas de maneira intencional. Tudo isso traz poluição para a atmosfera e indiretamente vai trazer também, né, doenças para as pessoas, tá? Bom, a gente vai avançando aí para ver quais seriam as consequências dessa poluição na atmosfera. A intensificação do efeito estufa e o aumento da temperatura média global. Toda aquela fumaça, né, tanto a visível quanto a invisível, que a gente não consegue enxergar, todas elas vão parar na atmosfera. E aí, pessoal, é o que a gente chama de intensificação do efeito estufa, né? Que vai resultar no aquecimento global. A gente vai ver que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, tá? Você observa aí na nossa imagem, né, que vamos ver a seguir, que esse efeito estufa ele é um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta. Então, o nosso planeta ele é coberto aí pela atmosfera, pelos gases, né, que compõem a atmosfera. Quando a gente emite aqui essa poluição, esses gases que chegam até a atmosfera, ele impede a saída dos raios solares que voltam a incidir no planeta, aumentando assim, né, a temperatura. Então, realmente vai causar, né, danos ao meio ambiente, porque muitas espécies não vão resistir a essa temperatura modificada, certo? Mas o aumento da temperatura global não é o único problema, a gente vê outros problemas, por exemplo, outras ações antrópicas que vão impactar também os ecossistemas. E aí a gente vê desmatamento, processos de urbanização, agropecuária, entre outras atividades humanas, tá? E aí a gente está falando, né, de atividades que aos nossos olhos são muito comuns, como a derrubada de árvores, né, que é o desmatamento, como a gente vai ver aí na nossa imagem.
nós vemos, né, constantemente florestas inteiras sendo devastadas, né, proporcionando ali, causando ali um impacto negativo ao meio ambiente, as moradias, né, que começam a se estabelecer nesses locais que foram então desmatados, a mineração, né, ou seja, a exploração de minério de uma maneira ali exagerada, caça ilegal, né? Muitas pessoas têm esse hábito de caçar animais e aí acabam, né, deixando um rastro ali de morte mesmo, né, naquele ambiente, tá? Então, a gente observa aí que tudo isso são impactos negativos que podem, né, ser causados pelos seres humanos. E a gente vê mais consequências disso, né? Essas consequências nos ecossistemas. A gente vê a chuva ácida, lixões a céu aberto, perda da biodiversidade, risco de rompimento de barragens e riscos também para a saúde das populações. Então, com isso, a gente precisa pensar, né, em reverter essa situação, trazendo o quê? Conservação e preservação para a natureza. Então, lembre-se aí, né, que diante desses impactos, que são negativos com certeza, que são causados pela ação humana, vai ser necessário, né, essencial, proteger e conservar a natureza, tá? Então, qual é a diferença de proteger, de preservar e conservar, né? A gente observa aqui, olha, que existe uma diferença, né? Então, a preservação é a proteção integral de áreas naturais sem interferência humana significativa, com o objetivo de manter a biodiversidade e os ecossistemas intactos. Então, a gente vai ver ali, né, uma preservação integral, uma proteção integral daquele ecossistema. Mas a gente também vai ver que a conservação, ela é o uso responsável desses recursos naturais, porque os seres humanos dependem desses recursos também. Mas a gente vai usar, olha, de maneira ali, visando garantir a sua disponibilidade para gerações futuras. Então, a gente vai usar com consciência e não eliminar todos esses recursos da natureza. E aí a gente vai entender que dentro desse conceito de meio ambiente, a gente tem um outro conceito, que é o de biodiversidade. E ela é definida, né, como na Convenção sobre Biodiversidade, sobre Diversidade Biológica, assinada no Brasil durante a Rio 92. Assim, a biodiversidade significa, olha só, nós temos aí um conceito, a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas, tá? Então, esse é o conceito aí desse termo biodiversidade. Mas a gente pode ainda categorizar esse termo, classificar, né? Porque, dependendo aí dos níveis a que se refere, né, podem ser identificados diferentes tipos de biodiversidade. E há três principais: a diversidade genética, de espécies e de ecossistemas. A gente vai relembrar sobre a diversidade genética, que é a variedade de genes em uma determinada espécie. Cada indivíduo em uma espécie tem uma combinação exclusiva de genes e uma maior diversidade genética pode contribuir para a sobrevivência da espécie, tá? Cada indivíduo ali dentro de uma espécie vai carregar esse conjunto de genes que pode ser vantajoso, né, diante dos desafios da natureza. A gente tem ainda diversidade de espécies, é medida em termos de número das mesmas espécies presentes em uma determinada área e a sua raridade ou abundância em um determinado território, tá? Então, a gente observa que existe nessa diversidade de espécies, aves, mamíferos, plantas, né, insetos, entre outros. E a gente vai observar a diversidade de ecossistemas, que define o número e a abundância de hábitats. Esses hábitats vão reunir ali comunidades, populações de diferentes espécies, tá? E aí a gente vê que existem desde florestas, né, locais ali onde a gente observa uma densa presença de árvores e locais em que a gente vai ver, na verdade, ali pouca vegetação, mas muita água, como a gente observa aí a diferença nessa imagem, certo? Bom, a gente falou bastante sobre meio ambiente, diversidade, ecossistemas, e a gente vai aprofundar, relembrar um pouquinho aí sobre as bactérias, né, que são
também seres vivos, são micro-organismos que a gente vê, né? Aliás, a gente não consegue vê-los, mas a gente convive com eles, ainda que nós não venhamos a vê-los, tá? Essa é uma célula, né? Uma estrutura de uma célula bacteriana. Relembre aí qual é a estrutura dela, né? Que ela tem algumas, ela vai ter ali o DNA, ela vai ter a membrana plasmática, né? Vai ter ribossomos, tá? Então, são aí algumas, né, das estruturas presentes nessa célula. E elas podem apresentar diferentes tipos, diferentes formatos, como, por exemplo, os bacilos, os cocos, os espirilos e vibriões, tá? Então, a gente observa que não é toda bactéria que tem o mesmo formato, elas podem ser diferentes. E elas podem ainda viver isoladamente ou em colônias. E como que uma bactéria se reproduz, né? As bactérias, elas vão se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. A gente vai relembrar aqui, né, o esqueminha de reprodução das bactérias. Então, observe aí que quando elas se reproduzem assexuadamente, a gente vai dizer que elas produzem um clone de si mesmas, né? Vamos observar aí na nossa imagem, né, que vem a seguir, tá? Então, a gente vai observar que a gente tem uma célula-mãe, ela vai duplicar tudo aquilo que está dentro dela e vai gerar duas células filhas. Então, esse processo é chamado de reprodução por bipartição ou fissão binária, tá? Então, esse é o processo assexuado. Mas a gente tem um processo também de reprodução sexuada, que é quando há transferência de DNA de uma bactéria para outra. Você observa aí nesse esquema que uma bactéria está transferindo material genético para outra, na verdade, uma cópia, né? E aí esse tipo de reprodução pode ser, por exemplo, por meio da conjugação. E a gente vai relembrando ainda a respeito da sustentabilidade, outro tema que nós falamos aí nessa unidade. Ela é o princípio de utilização dos recursos naturais de forma racional e equilibrada, tá? E ela se baseia em um tripé, o tripé da sustentabilidade, que é o social, o ambiental e o econômico. Esse tripé, gente, ele visa aí trazer, né, uma sustentabilidade real, ou seja, não adianta a gente falar só da ambiental, tem que falar da social e econômica. E quando a gente fala de sustentabilidade social, a gente está falando de garantir aí que a população de diferentes territórios viva com o mínimo de qualidade, né, e bem-estar, o que promove também a conservação do meio ambiente. Isso inclui também a defesa da igualdade social e econômica, tá? E ainda a sustentabilidade ambiental, que fala de conservar o meio ambiente, a água, a vegetação, os minérios e todos os recursos naturais possíveis. Para quê? Para garantir que esse meio ambiente ele permaneça por muito tempo. A espécie humana, né, esperamos que ela não acabe, então as próximas gerações que virão, né, também vão precisar desse meio ambiente aí conservado e preservado. E a gente falou ainda de sustentabilidade econômica, que trata-se da adoção de um modelo econômico sustentável que garanta, ao mesmo tempo, a continuidade da exploração dos recursos naturais, pensando na sua conservação para o progresso econômico das futuras gerações, tá? Então, a gente precisa pensar em crescer economicamente, mas não destruir a natureza, né, em virtude disso. E vamos relembrar aí os 5 R's da sustentabilidade, né? Você consegue aí memorizar usando os dedos na sua mão, olha só, que é o reciclar, o reaproveitar, o repensar, recusar e reduzir, né? Então, todos esses R's, eles mostram para a gente aí um estilo de vida, um pensamento que a gente precisa adotar para o nosso dia a dia para garantir, né, que a biodiversidade esteja, né, preservada, conservada, que a gente possa, de fato, ver a sustentabilidade acontecendo, né? Eu espero que não tenha restado aí nenhuma dúvida a respeito desses assuntos e até uma próxima.